Olá pessoal, meu nome é Alan Francis e este é o canal da SSI Tecnologia. Se caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, se inscreva e marque o sininho para estar recebendo notificações deste curso e dos demais. Bom curso a todos! Olá pessoal, nessa sexta aula pessoal a gente vai começar a criar nossas telas aqui de cadastro, beleza? Então eu vou começar aqui com a parte de correntista e vou criar esse grid, tá? Onde ele está listando todos os correntistas cadastrados e aí eu posso editar ele clicando no botão do grid e também se caso eu queira um novo, eu posso clicar no botão novo, ele vai vir já incluindo, basta apenas eu fazer o preenchimento dos campos aqui e clicar em salvar. Beleza, pessoal? Nós vamos fazer essa parte do sistema. Nós vamos começar com a parte de cadastro para que quando eu for fazer o lançamento, quando nós fizermos o lançamento, eu já tenha todas as informações necessárias aqui. Beleza? Então, pessoal, eu tenho correntista, eu já posso cadastrar nosso lançamento, ok? Então vamos lá. Peço que vocês abram aí a nossa aplicação, tá? Nós paramos aqui neste momento aqui, ó. Nós desenhamos nas nossas telas e criamos os botões aqui do menu, porém não está chamando nenhuma tela ainda, que ainda não criamos. Agora nós vamos começar com o nosso lista de correntista, beleza? Então de que forma a gente vai fazer, pessoal? Lembrem aqui que eu criei aqui essa página de home. E dentro dela, na parte de propriedades, eu defini parâmetros como base para minha tela aqui, ok? Nós vamos fazer da mesma forma, porém do modo diferente, que seja mais rápido a configuração. Cliquem aqui com o botão direito, criar página de dados, tá? Quando você faz isso, ele automaticamente já define essa tabela como padrão da minha página, beleza, pessoal? Então vou dar um OK, outro OK. E aqui vai estar a nossa página já criada, tá? Basta apenas eu fazer a configuração aqui dentro. Então qual vai ser ela? Eu vou criar aqui o nome dela como lista de correntista. Lista de correntistas. A tabela padrão já está aqui, né? As informações já estão corretas. Vamos lá na nossa tela. Como vocês podem observar aqui, não temos nada, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar apenas esse campo aqui, ó, erro label, tá? Então sempre deixa ele nas suas telas, a recomendação, para que caso haja algum erro aqui de código ou que vir a acontecer, ele vai estar mostrando aqui embaixo o erro, beleza? Então é a dica aí, uma recomendação. O restante, pessoal, se vocês quiserem aí, vocês podem estar deletando. Se caso queira aproveitar também, igual eu vou aproveitar aqui, já vou fazer minha parte de cima aqui, ó, da minha tela, beleza? Então a gente deixa na altura aí legal aí, que depois a gente vai servir como padrão para as outras telas. Venho aqui, ó, posso puxar um botão para cá também, para a gente fazer o botãozinho ali de fechar, aquele xizinho, né, na nossa tela. A altura desse div aqui, ó, que já tem aqui, já vem junto quando você cria a página. Eu vou deixar aqui, vou aqui em parâmetros, tamanho 30, vou deixar sempre 30, tá? Em todas as telas, só lembrar que essa faixa aqui, ó, cinza, eu vou sempre deixar 30, tá, de altura. Beleza? Vamos fazer o nosso botãozinho de fechar aqui. De que forma? Vou alterar a fonte dela aqui. Vou colocar aqui uma tarruma. Vou fazer um X aqui, né? Colocar um X, né? Maiúsculo. Vou fazer a cor vermelha, né? Pra gente fazer e diminuir o tamanho dele para que ele fique um quadrado. Vou colocar 20 por 20. Tá ótimo. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Olha, vou mudar a cor dele. Vou colocar um vermelho. Vocês podem estar selecionando essa cor aqui. Ou caso você queira vir aqui, ó, você pode estar selecionando o tom que você desejar. Beleza, vou tirar a borda dele, né?
e vou colocar a letra dela, desse botão da cor branca, tá? Beleza? Então tá aí nosso botão. Vou só adicionar agora a borda dele, né, para que ele fique arredondada. Lá naquela propriedade que eu já expliquei para vocês, border radius, colocar aqui 5, ok? Notem aí que já ficou arredondado. Então, para que ele funcione como botão de fechar, nós vamos adicionar a seguinte função para ele, o seguinte evento para ele. Selecione aí o botão, né? Com o botão selecionado, clique em eventos, vem aqui, ó, pessoal, e on click, tá? Client, você pode vir aqui e definir, função pré-definida, fechar janela, tá vendo? Eu adicionei uma ação para esse botão e selecionei função pré-definida. E qual das funções que eu quero que aconteça quando eu clicar nesse botão? Fechar a janela, beleza? Então tá feito aqui nosso botão de fechar. Venham aqui, pessoal, na nossa tela aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos criar, vamos jogar aqui nessa tela um componente que se chama Windows Settings, tá? Só você vir aqui em controles e procurar ele aqui dentro, Windows Settings. O que é esse Windows Settings? Ele é uma janela, tá? Ele é um componente onde irá abrir aquela tela nossa que a gente está criando aqui, ó, dentro dele, tá? Vou mostrar aqui no nosso projeto pronto. Então, quando eu clico aqui, ele chama aquela tela que nós estamos criando aqui dentro desse componente, tá? Esse aqui é um componente, ó, quando eu arrasto ele está aqui, Windows Settings, beleza? Então vamos lá de novo no nosso projeto. Então ele jogando ele aqui dentro, vou dar o nome para ele. Vou colocar ele aqui em ID, vou definir ele aqui como WS principal, só para a gente diferenciar ele, ok? Vou fazer algumas configurações aqui para que ele não fique aparecendo o botão de fechar essa tela aqui, viu? Deixa eu mostrar para vocês para que fique mais claro. Notem aqui, ó, que essa daqui é um Windows Settings, tá, pessoal? Aquela que nós acabamos de adicionar. E aqui dentro dessa página eu tenho o outro componente dele, que é qual? Ó? Quando eu clico aqui, ó, ele abre outra janela dentro de outro Windows Settings que pertence à lista de correntista, tá? E o que ele faz? Ele mostra para mim aqui os botões padrões, né, que já vem já, além do que eu acabei de adicionar. Então eu já deixei mostrando aqui para justamente explicar essa parte, tá? Ele tem os botões dele já prontos já para poder fechar, minimizar, maximizar, tá? Mas se caso você não queira que apareça, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão vir aqui, ó, selecionar o Windows Settings e desabilitar o Show Status Bar, tá? E o Show Title Bar, ok? Desabilitando esses dois aqui, ele não vai aparecer mais aquelas opções. Então ele vai abrir dessa forma aqui, ó. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos só fazer o teste aqui, ó, para ver como é que ele está abrindo nossa tela. Beleza? Então vem aqui, ó, seleciono correntista, beleza? Venho em eventos, vou aqui, ó, no componente, vocês podem vir aqui no componente onClick, também na primeira aqui, adicionar uma ação, navegação, seleciono onde é que vai ser meu destino da página para onde eu estou indo navegar. Eu falo que vai ser dentro do nosso WS principal, né, o nosso Windows Settings. Modo modal. O que é esse modo modal? Modo modal, pessoal, é quando eu bloqueio a tela de trás aqui, ó, para que eu não possa mais mexer. Então, enquanto eu não fechar essa tela, eu não consigo fazer mais nada dentro do sistema, beleza? Então, quando você ativa o modo modal, ele bloqueia o site atrás. Se caso você queira continuar mexendo e deixar essa janela aberta, você deixa o modal do tipo false, tá? Então fica aí para vocês explicando. E o modo centralizar, né? Centralize.
você pode deixar true aí que ele vai abrir certinho no meio da tela, ok? Navegar para, aí aqui eu vou informar a nossa nova página, né, lista cliente. Pronto, está feita a nossa configuração neste botão de correntista. Vamos gerar nossa aplicação aqui rapidinho. Então aqui, pessoal, vamos testar nosso botão aqui de correntista. Vou clicar nele agora, vamos ver como está nosso sistema. Ó, notem aqui, pessoal, que já abriu minha tela, tá? Abriu a telinha aqui, sem a parte de cima, sem a parte de baixo, já com o nosso botãozinho aqui já de fechar tela, tá? Vamos testar aqui se o código funciona, né? Ó, vou clicar, ele fechou minha janela, beleza? Então tá funcionando a nossa telinha ali. Vamos lá para voltar para o nosso sistema. Ok? E vamos continuar a construção da nossa tela, beleza? Era só para demonstrar aí o que o Windows Settings faz, ok? Então, aqui, pessoal, vamos agora adicionar já a nossa parte de design, né, da nossa tela. Aqui dentro, pessoal, eu quero que vocês façam da seguinte forma. Vamos aqui em controle e vamos arrastar um div aqui para dentro. Ok? Arrastei o div aqui para dentro. Vou ajustar o tamanho dele aqui. Para que fique do tamanho do nosso sistema lá já, pessoal, do sistema já concluído, eu vou dar aqui o tamanho que eu fiz naquele sistema, tá? Caso vocês queiram aí fazer do mesmo tamanho, fica aí para vocês. 700, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês que ficar melhor assim, ó. A largura dele ficou 700 por 500, beleza? Então vou só arrastar aqui o Hero Label aqui para baixo, vou pegar minha div aqui que eu acabei de adicionar, ok? Vou posicionar aqui ela, vou renomear ela e vou colocar o nome dela de Div Grid, que é onde vai ser o nosso grid, beleza? Aqui dentro, pessoal, eu vou jogar agora o meu grid. Então vai lá em componente grid e joga ele aqui dentro do nosso div grid, ok? Ele estando aqui dentro, pessoal, ele já pertence automaticamente ao nosso div. Então eu vou pedir para ele fazer um stretch aqui dentro. Então ele vai ajustar dentro do nosso div, ok? Então vou marcar essas opções aqui, ó, stretch horizontal e stretch vertical, beleza? Então ele ajustou aqui dentro. Vamos lá selecionar agora o div grid. E aqui a gente vai só tirar a nossa borda aí para que ele não fique aparecendo, beleza? Então esse div vai servir como base para o meu grid, ok? Então vamos lá. Aqui na parte de cima, pessoal, antes de eu começar aqui, lembre também de adicionar aqui a descrição, né? Lista correntistas. Então, adicionei aqui, ó. Vocês podem colocar aqui no cantinho. Vamos lá, propriedade, altera a fonte aí. Coloca negrito. Vamos mudar a cor dela para branca, né? Colocar na cor branca. Vamos mudar o texto para lista de correntistas. Ok? Pessoal, aqui na hora que eu fui arrastar aqui, ó, o tamanho da minha janela aqui, ó, acabou o botão ficando aqui escondido, tá? Então se aconteceu o mesmo aí com vocês, basta vocês arrastar aí o botão aí mais para dentro, beleza? E ajustar a tela novamente para o tamanho que nós informamos. Então, coloca ele aqui no cantinho, posiciona aí certinho, que vai ficar aparecendo, beleza? Então vamos lá, dar continuidade aqui. Como configura esse grid aqui, pessoal? Eu quero que ele lista para mim, igual lá no sistema, nós temos
quero que ele lista o código do nosso correntista, o nome dele e o e-mail, tá? E também temos depois o editar. Então vamos lá dentro do nosso sistema, novamente. Vamos começar a criar esses campos, essas colunas desse grid. Como configura o grid, pessoal? Olha só. Aqui em Database, na propriedade do grid, eu tenho o Database, ele está pedindo para me informar qual é o banco de dados que eu vou trabalhar nesse grid. Aí eu falo que é o app financeiro. Qual tabela que eu quero estar trabalhando nesse grid? Eu vim aqui e seleciono a tabela de correntistas, ok? Quando eu faço isso, pessoal, ele automaticamente já pergunta para mim, deseja criar colunas automaticamente? Se eu clicar em sim, notem aí, ó, que ele vai adicionar todas as colunas que eu tenho naquela tabela, beleza? Você pode fazer dessa forma ou vir aqui, ó, selecionando o nosso grid aqui, ó, colunas, e vir aqui, ó, deletando ou adicionando mais alguma que você deseja, beleza? Como aqui ele já incluiu todas, então eu vou só excluindo. Eu posso estar excluindo por aqui, tá? Basta eu selecionar aqui a coluna e clicar em excluir, como eu posso também fazer isso aqui na nossa tela, tá? Então eu vou deixar o código, o nome, pessoa física eu não vou querer, então eu posso clicar em delete, CPF também não, deleta também, jurídico, e vai deixando aqui apenas o e-mail, tá? O restante vou deletando tudo. Pronto, já tenho aqui no nosso grid os campos que eu preciso. Agora, pessoal, eu preciso aqui adicionar agora o nosso botão de editar, tá? Tem esse botão aqui de editar. Vamos lá. Para adicionar um botão aqui no nosso grid, a gente vai fazer da seguinte forma. Selecione o grid, tá? Lembrando de selecionar o grid. Vira aqui em colunas, tá? Aquela tela que a gente estava olhando agora há pouco. Mandar incluir mais uma coluna. Aí eu vou dizer para ele que essa coluna aqui, ela vai ser um botão. Então aqui tem no column type, você seleciona aqui, ó, button, ok? Então aqui você já está informando que ele vai ser um botão. Notem lá atrás que já vai aparecer o estilo um botão lá atrás. Então eu vou começar agora a colocar o que vai estar escrito dentro desse botão no campo texto, editar. Aqui na parte de cima aqui, ó, você pode também estar renomeando ou deixando em branco. Fica aí do seu gosto. Pode também estar escrevendo aqui editar. Ok? Da mesma forma os outros campos, tá, pessoal? Você pode clicar aqui, ó, igual esse aqui é o código do meu correntista. Então vem aqui, edito ele para código, tá? No meu grid já vai alterando lá automaticamente. Aqui, esse campo aqui é o campo de nome, tá? Nome completo. E-mail, né? A gente vai colocar o campo aqui de e-mail. Beleza? Feito isso, pessoal, a gente já tem aqui os campos. Porém, eles ainda não estão redimensionados aqui para o tamanho que é necessário para ele. Então, como a gente faz? Basta você clicar aqui, ó, e começar a fazer a parte de tamanho aqui, ó, widget. Então vem aqui e fala, não, ele não precisa de 100, ele precisa de 80 de espaço. Venho aqui na parte do nome, eu preciso aqui de um pouco maior por causa do nome, então eu posso colocar 300, tá? Vou colocar um pouco menos para poder caber todos os outros campos. Vou colocar 250, para o e-mail vou colocar 150, 200, tá? Vou deixar 200 para ele também. Notem aqui, pessoal, que o nosso grid, ele automaticamente, ele já tem algo já pré-definido, que é a parte de exclusão. Então eu consigo excluir por aqui também, tá? E consigo editar também por aqui, ok? Tem a parte aqui também de inclusão. Se vocês notarem aqui, ó, tem um maisinho. Então quando você clica aqui também você consegue incluir um registro, ok? Tem a parte de atualizar aqui para você
verificar os campos, né? Atualizar os campos aqui para ver se os valores estão corretos. Mas se caso você, igual o nosso caso, a gente vai criar a nossa tela, beleza? Então a gente vai criar a nossa tela, a gente não vai fazer inclusão através do grid, por quê? Porque existem os outros campos que são obrigatórios no nosso sistema, então ele vai pedir aqui, ele não vai deixar eu incluir, porque eu preciso de preencher esses campos. Vou desabilitar esse botão. De que forma, pessoal? Eu quero desabilitar ali, eu venho aqui ó, em Allow Insert e vou marcar como false. Automaticamente ele já vai tirar. A parte de edição também, pessoal, eu vou tirar daqui desse grid, que eu não quero que ele faça a parte de edição também. Eu volto aqui na minha propriedade e desmarco a opção Update. Então eu marco como false, também vai sumir. E a parte de Delete, pessoal, eu também vou tirar, porque eu vou fazer a parte de exclusão na outra tela. Ok? Então eu venho aqui e marco como false também a parte do delete, ok? Na propriedade allow delete, false. Beleza, pessoal? Então tá aí feito o nosso grid. Ele não tá igual ainda, né? Vamos gerar a aplicação aqui para mostrar para vocês. Ele não tá igual ainda ao nosso estilo, porém em outra aula eu vou explicar para vocês como adicionar aquele estilo que nós temos no nosso sistema, que é esse daqui, tá? Depois em outra aula eu vou uma aula já específica para isso. Eu vou ensinar a fazer esse estilo aqui para o grid. Beleza? Vamos só verificar aqui como ficou nossa aplicação. Pronto, tá aqui nosso sistema aqui gerado. Vamos só visualizar agora, ver como é que tá. Vamos clicar aqui em correntistas. E vai estar aqui nosso grid já com os campos já criados. Beleza? Então basta eu fechar aqui e na próxima aula, pessoal, a gente vai adicionar aqui o nosso botão de novo, né, novo correntista e criar nossa telinha já para a gente já começar a visualizar os nossos registros aqui no nosso grid. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco.